Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados tem discutido mudanças que podem alterar completamente o quadro das relações de trabalho no Brasil. Depois de aprovar a terceirização em todas as áreas da produção e a ampliação do período para os contratos temporários, a Casa discute agora uma reforma trabalhista que permite que acordos entre patrões e empregados se sobreponham ao que determina a lei. Essa autorização atinge 13 pontos específicos, entre eles a jornada de trabalho, a divisão de férias e o registro de horas trabalhadas. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara discute essas e outras mudanças com as deputadas Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Magda Mofato, do PR de Goiás. Deputadas, qual a importância dessa reforma? Ela ainda é necessária, mesmo depois da aprovação do PL da terceirização? Deputada Magda. Sim, o PL da terceirização veio solucionar parte do problema que vai permitir a geração de empregos e trazer para a formalidade muitos funcionários, muitos empregados que hoje, inclusive, estão na informalidade. Dentro desse PL, eu vejo uma série de itens que realmente vai facilitar a vida dos dois lados e também do Poder Judiciário. Vale dizer nesse item que nós temos tido nas comissões, nas reuniões das comissões, reuniões das mais diversas, desde sindicalistas, associações patronais e o Judiciário. E dessas reuniões todas que nós temos conversado, a gente observa que os sindicalistas estão sendo extremamente radicais no sentido de que vai prejudicar o funcionário, quando na realidade, e eu falo como empresária também, não poderia ser diferente porque sou empresária e empregadora, na realidade vai trazer para a formalidade muitos que hoje estão na informalidade, como por exemplo o trabalho temporário. O trabalho temporário é de extrema importância. Existem vários itens do segmento da cadeia comercial do país, segmentos que só funcionam em certos períodos ou certas temporadas. Por exemplo, bar, restaurante funciona muito mais em fim de semana. Durante a semana é mais parado. Então, a possibilidade de ter o trabalho temporário é para trazer para a formalidade aquele que hoje está na informalidade, trazendo todos os direitos trabalhistas para ele. Isso é um dos itens mais importantes. Outro, fazer com que seja a rescisão que é feita no sindicato por obrigatoriedade, que ela seja terminativa, que ela seja homologada em definitivo, evitando assim as milhares de ações trabalhistas que existem hoje no Poder Judiciário. Muitas vezes a pessoa vai lá, faz o acerto trabalhista, concorda com aquele valor, mas por ação de advogados de porta de sindicato, ele acaba sendo convencido a entrar com a ação trabalhista. Inclusive, eu tenho falado dentro das comissões que nós gostaríamos de estar sentados com os sindicatos e funcionários em geral do mesmo lado da mesa. A empresa indo bem, o funcionário é parceiro e o emprego dele está mais do que confirmado indo bem e não como adversários, como muitas vezes a gente é visto pelo sindicato, como o patronal é maldoso e age de maneira de má fé. Deputada Alice Portugal, uma das reivindicações dos sindicatos, reivindicações históricas, é fazer valer os acordos entre empresa e sindicatos. E agora os sindicatos estão resistindo a essa proposta, dizendo que ela prejudica os trabalhadores. Não é bem Como é que a senhora vê isso? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, porque sou líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, das poucas mulheres líderes, e um partido oriundo do mundo do trabalho.
A reforma trabalhista, na verdade, ela deve seguir a dinâmica da construção das relações capital e trabalho em cada país. E não me parece que esse seja o dado momento em que essas relações elas devam ser alteradas radicalmente como estão sendo pretendidas as alterações na Câmara dos Deputados. Infelizmente, vivemos numa crise brutal. Antes foi afirmado que a crise era a presidenta Dilma, está provado que não é. É uma crise mundial, cíclica, do sistema econômico vigente. E, efetivamente, as relações de trabalho não podem ser alteradas apenas para beneficiar uma parte, fazendo com que os pratos da balança se desequilibrem. Nós defendemos, sim, a negociação coletiva. As convenções coletivas são uma conquista dos trabalhadores, mas ela não pode superar a lei. Ou não estamos num Estado democrático de direito? O que é maior do que a lei? Não é possível. Então, hoje, a proposta que está contida na reforma trabalhista é que a negociação coletiva, ela superará o regimento legal. Ela será terminativa. Acontece que o trabalhador organizado num sindicato que tenha uma musculação maior, ele estará protegido, possivelmente sairá um bom acordo. Mas o trabalhador de uma padaria, de uma oficina mecânica isolado, quem o protegerá da negociação bilateral com o seu empregador em relação a direitos que são básicos? Quando eu falo isso, eu não estou tendo uma visão atávica ao empresário, ao contrário. Se há algo que concordo é isso. Todos têm que ir bem. É necessário que a empresa vá bem para que o trabalho e o trabalhador também tenham seus direitos garantidos. Mas nós não podemos, a pretexto de fortalecer um tecido econômico que foi dilacerado por outros motivos, né, jogar esta conta para os pequenos. Uma outra coisa, o trabalhador terceirizado, e houve aqui um atropelo. A comissão especial que trata da reforma trabalhista, que alguns próceres do governo atual estão dizendo era muito fraquinha. Então foram lá e desengavetaram um projeto de 18 anos na casa, aprovaram de afogadilho, não é, nesses últimos dias e, lamentavelmente, se abriu as portas para chegar a 9 meses o trabalho temporário, que é exatamente sazonal. No Brasil, ele é sazonal. Não há temporada que dure 9 meses, nem safras. Então, é fundamental que o trabalho temporário seja o que ele é na lei, para substituir licenças, férias, etc. E para suprir sazonalidades, festas de Natal, no comércio, não é, safras no campo e assim sucessivamente. Houve uma banalização, uma extensão desmedida do trabalho temporário e, lamentavelmente, levará a perdas, por exemplo, das multas rescisórias ao sair esse trabalhador, coisa que nós já assistimos, inclusive no serviço público, com as contratadas para limpeza e conservação e segurança. Não é? Por outro lado, a terceirização generalizada para atividade meio. Esse é um problema grave, porque há especialidades onde não se pode ter trabalhadores sem um vínculo com a alma, o âmago, o coração daquela atividade. E isso gera precarização, não é? Gera mão de obra insegura, gera acidentes de trabalho. Aliás, o ano passado a Petrobras soltou um índice que 80% dos acidentes de trabalho se deram com trabalhadores terceirizados. Então, portanto, é uma reforma de afogadilho. O Supremo Tribunal Federal acaba de pedir informações sobre a medida aprovada, né, nos últimos dias em relação à terceirização e à extensão do trabalho temporário, e a comissão, que está, inclusive, sobrepassada por essa decisão tomada em plenário, ela terá que decidir o que vai fazer. Na minha opinião, não deve enfraquecer sindicatos. Não deve dizer que o eleito para a negociação interna da empresa é superior ao eleito para o sindicato. Não pode substituir a lei pela negociação coletiva e, fundamentalmente, não se pode terceirizar a atividade fim. A gente está terminando esse bloco daqui a pouquinho, a gente tem 3 minutos mais, mas eu queria que se a gente pudesse responder rapidamente. Essa questão, a senhora falou que essas medidas são importantes para criar emprego no momento que o país está com 13 milhões de desempregados. Na Europa, o país que mais flexibilizou a legislação foi a Espanha, e a Espanha teve o maior índice de desemprego da Europa. Por outro lado, a Alemanha, que não flexibilizou, tem o crescimento de emprego mais lento do continente. Como é que a senhora vê essa questão? Uma questão econômica de cada um dos países. Nós não podemos generalizar e nem tomar por muito base a Alemanha, que tem uma cultura totalmente diferenciada da nossa. A Espanha também tem uma cultura bastante diferenciada. O Brasil,
e as colocações que eu faço é efetivamente para trazer para a formalidade aqueles que estão na informalidade. E tem algumas questões, inclusive levantadas pela deputada Alice Portugal, que merecem destaque. Ela falou em acordo sindical. A classe patronal muitas vezes reclama que o acordo sindical não é honrado pela parte do sindicato. Ao não ser honrado, eles querem que honre os benefícios feitos em acordo, mas que não seja feito e cumprido o acordo com o sindicato patronal. Então, isso torna a situação injusta, desigual. Então, mesmo que essas reformas em outros países não tenham dado certo, uma coisa eu tenho certeza absoluta, o que foi questionado também pela deputada Alice. Ninguém vai querer abrir mão desse funcionário que já foi treinado dentro da empresa para uma função específica para trocar por um terceirizado. Não tem por que fazer isso. O terceirizado é única e exclusivamente para esses sazonais, esses temporários, que no caso, ela bem lembrou, as safras nenhuma dura 9 meses. Então, seja na agricultura, na pecuária, em qualquer segmento, tem a sua sazonalidade. Então, é formalizar aquilo que está informal. Deputada Alice Portugal, como é que a senhora vê a experiência internacional? A experiência internacional é marcante. A Espanha, por exemplo, depois de anos de flexibilização dos direitos e regras trabalhistas, ela tentou voltar atrás. É o país com o maior número de desempregados na Europa, não é? Se formos lá hoje, nós temos 40% da juventude. E não é diferente, é o mesmo projeto. Há uma importação do projeto. É um projeto ultraliberal. É o mesmo projeto que foi aplicado em anos que o Brasil optou por governos de natureza social-democrata. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil nesses 13 anos, com a assunção de direitos a primeiro plano, pela primeira vez na história da República. E a Espanha gerou, portanto, a flexibilização exacerbada, uma flexibilização que gerou, inclusive, a perda da qualificação no núcleo do trabalho. Isso nos preocupa sobremaneira. O projeto, ele é amplíssimo. Ele muda a natureza da sazonalidade, é só ler o texto. O projeto, ele, lamentavelmente, não vai efetivar a informalidade. Ele vai, na verdade, substituir a formalidade por terceirizados ou por temporários. A perspectiva é que venha a crescer mais do que 40% o número de trabalhadores temporários do Brasil. Isso nos preocupa sobremaneira, porque são pessoas sem direitos, são pessoas que estarão precarizadas, não é? Nós temos os exemplos hoje já das terceirizadas de limpeza e conservação e vigilância, que as empresas fecham, dão baixa na sua razão social, os trabalhadores ficam sem receber suas multas rescisórias. Um mês depois, aparece uma nova empresa que, por benevolência, contrata aqueles abandonados pela empresa anterior, que vão para as barras dos tribunais, nunca recebem e continuam o seu labor, fazendo a mesma função, reiniciando uma outra temporada de trabalho. Isso é dramático. Eu fui atrás de uma empresa dessa, deputada Magda, quando presidente de sindicato. Aliás, eu só sou deputada porque sou líder de trabalhadores. E naquele período eu saí correndo atrás de uma dessas empresas que deu sumiço. Era um terreno baldio a sua sede. Então, é preciso fomentar essa fiscalização. Nós precisamos ir atrás de quem sonega, nós precisamos apoiar o empresário sério, apoiar o empregador sério, não é? Mas nós temos que ir atrás de quem sonega, de quem ilude, de quem subtrai o direito do mais fraco. E nós estamos no Brasil, neste momento, com uma maioria que felizmente foi mínima aqui no plenário da Câmara, ganharam esse projeto da terceirização com 44 votos. 22 votos virava a mesa. Porque é um projeto nefasto aos interesses do Brasil. E o seu filho, que já está prejudicado com a PEC 55, porque os concursos vão minguar, o seu filho e o futuro, que já estão prejudicados com a perspectiva de uma reforma da Previdência, que ninguém vai se aposentar, 49 anos de contribuição, 65 anos de idade, agora recebe de presente a desproteção sindical. Se a reforma da Previdência deserda, a reforma trabalhista do governo Temer desprotege. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Bom, e a gente continua essa conversa daqui a pouco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já.